Bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Como prometido, nós estamos aqui com o nosso irmão pastor Newton, que já chegamos na Tanzânia, né? Já chegamos na Tanzânia. Quero agradecer os irmãos, né, que praticamente, pastor Newton, estamos batendo um recorde, né, no nosso vídeo, né? Com menos de 24 horas nós já passamos 4.000, né, visualizações. O povo gosta de evangelismo, né? O povo gosta. E tem muitas pessoas ali nos comentários que eu tive acompanhando, né, mandando a paz do Senhor para o irmão, né, lembrando da onde o irmão passou, né, cumprimentando, né, e eu estou aqui passando as informações para o nosso irmão pastor Newton. E hoje nós chegamos na Tanzânia. Pastor Newton, eu quero que o Senhor, como o Senhor já deixou prometido, né, no outro vídeo, que o Senhor chega na Tanzânia, né, sem saber absolutamente de nada lá, a linguagem, né, o inglês não tinha, o dialeto local também não sabia nada. E como é que foi a sua iniciativa chegando na Tanzânia? Amém. Paz do Senhor Jesus. Muito obrigado, irmãos, por esse carinho, essas palavras que os irmãos falam na rede social aí, através desse canal do YouTube. Isso mostra o interesse dos irmãos e o amor que vocês têm pela obra missionária, porque a obra missionária em si já diz missões, ganhar almas. Então os irmãos que não vão, e pelo menos vocês oram pela gente e compartilham aí essas realidades do campo missionário. Bom, tudo isso aí é uma carreira muito grande, é uma experiência que a gente teve, não só no país, vários, no continente da África, porque assim, a África é um continente, né? São 54 países com as suas ilhas, e cada país tem uma cultura diferente, cada país tem seus usos e costumes, porque às vezes fala em África, o pessoal pensa que é todo um país. É uma coisa só, né? A África tem brancos, tem gringos, tem olhos azuis, tem moreno, tem escurinho, tem de tudo. Até fala francês, fala inglês, falam aí o dialeto, o português, então é bastante coisa. Bom, mas aí a gente continua na nossa viagem. Uma coisa que nos aconteceu, quando eu sempre digo para os irmãos que é importante, pastor Amarildo, o idioma, a gente aprender o idioma. Antigamente a Igreja Deus e Amor, ela é uma igreja de muita ousadia, vamos dizer. A nossa Igreja de Amor é uma igreja ousada no campo missionário. Por que ousada? Porque os pastores, os missionários, você pode dizer, sair sem preparo, não. Na verdade, quem prepara é Deus, né? Mas a Igreja de Amor é uma igreja muito ousada, não só eu como missionário, outros pastores também que conhecem a realidade do campo missionário, sabem que a Igreja de Amor é uma igreja ousada, porque sair sem falar um idioma, né? Sair sem conhecer a cultura, sem uma dita preparação aí, é muita ousadia mesmo da parte dos obreiros. Então, quando eu falo nessa ousadia, eu também tive essa coragem, essa ousadia, porque a gente sai do país sem saber falar nada. Aí aconteceu o seguinte, quando nós chegamos, a nossa viagem que dura 10 horas de voo, né? Essa hora são mais ou menos 4 horas de diferença do fuso horário, 3, 4 horas, dependendo da localidade da África, o país. Tem o país aí que são 6 horas de diferença fuso horário. Então são as 10 horas de voo aqui do aeroporto de Guarulhos até Joanesburgo, capital da África do Sul. Então nós chegamos no aeroporto, nós tivemos um desafio. Já começa o desafio. Na chegada. Na chegada. Isso aqui até dentro do avião é tudo tranquilo, porque você ali, as aeromoças, os comissários falam a língua, né? Embora que a empresa seja estrangeira, South Africa, mas tem ali as pessoas que falam a língua portuguesa. Então até a comida, a bebida, a água, todas ali até chegar no aeroporto ali de Tambo, né? Que é o aeroporto internacional de Joanesburgo, tudo ok. Mas quando você desce, aí começa a prova. A prova qual é? Você falar. Onde você vai? Porque no caso aí são voos que são escalas, né? A gente tem que descer de um avião e embarcar no outro. Então ali começava um desafio para 7 horas e meia de voos ali de Joanesburgo até a Tanzânia. Então a gente, recordando aí que a gente chegou lá no país, na Joanesburgo, no aeroporto, lá a gente não sabia falar nada de inglês.
E para os irmãos saber, a África do Sul, o inglês é diferente. Não é o inglês da Inglaterra, o inglês americano, é o africanês, que são palavras diferentes, são sons diferentes. Embora você saiba, você tem que prestar muita atenção, porque é um inglês diferente. Imagina, nós não sabíamos inglês, né? O inglês básico, o inglês da Inglaterra, quanto mais o inglês da África do Sul. Então começa a nossa primeira batalha ali, o nosso primeiro desafio, que é a gente sair de um local e ir até para outro. Imagina um aeroporto internacional, que todos esses voos que saem aqui, a maioria do Brasil, faz escala ali em Joanesburgo para ir para outros continentes, né? Para a Ásia, para o Japão e para a Índia. Então a gente ali começa o desafio, até chegar no local para a gente embarcar, pegou o voo para a Tanzânia, mas Deus trabalha e Deus preparou um missionário brasileiro com linhagem japonesa. Então eu estava na fila com a minha esposa e a gente ficou falando, ele escutou, estava uma pessoa atrás de nós, o outro estava ele. Então a gente escutou, comentou com a minha esposa, e agora, onde a gente vai, qual é o nosso destino, como é que a gente chega até o tal local para embarcar esse voo? A gente tinha o bilhete na mão, estava a companhia, estava o número do portão, estava o horário que saía. Tudo certinho. Tudo certinho, mas a gente queria saber pegar a linha, pegou o caminho, a gente não sabia. E como ele escutou a minha voz portuguesa com a minha esposa falando, ele se antenou. Não porque ser cristão, Deus preparando, né? Verdade. Então ele chega até nós. Ali naquela fila a gente estava para fazer, porque assim, você chega ali, você tem que passar pela imigração, né? Você passa pela imigração em trânsito, né? Seria em trânsito, você tem que passar pela imigração. E a gente chega ali, então ele chegou junto com a gente, na hora que a gente entrega os passaportes ali, ele chega e dá a palavra dele. Então nos surpreendeu. Ele chega e diz, olha, eu sou brasileiro, vejo que vocês estão em dificuldade, vocês são o quê? Para vocês vamos para a Tanzânia. E vocês são cristãos? Perguntou para vocês, somos cristãos. E vocês precisam de ajuda, estou vendo que vocês não têm dificuldade no idioma aí. E a gente, meu Deus do céu, foi um anjo que vem do céu naquela hora. O agradecimento na hora ali. Então ali começou já nossas lutas e as nossas vitórias também, um desafio já ganho, né? Porque então aí, resumindo, né, pastor, ele nos orientou para a polícia ali que a gente era missionário, que a gente pegou um voo para a Tanzânia, então foi rápido. Ele passou, nós passamos por outro lado, assim, a gente já teve toda a orientação dele. Então Deus preparou esse missionário brasileiro aí, com linhagem japonesa, ele nos levou até um local, nos ensinou, nos falou tudo direitinho. Inclusive, ele mesmo perguntou com quem vai esperar vocês no aeroporto lá na Tanzânia. Eu falei, o nosso intérprete lá. Você tem telefone dele? Você tem. Não sabia nem como funcionavam as ligações internacionais. Automaticamente ele já ligou lá numa cabine lá do aeroporto, para o Cosmito Miguel, que era na época lá o intérprete, né, dos missionários. Então automaticamente ligou, olha, tem aqui uma pessoa que fala com você, entendeu? Aí em português, o rapaz era de Moçambique, vivia na Tanzânia, casado com uma tanzaniana, então ele já começou lá, e já estranho. Então já falou com ele, falou já para o horário que nós íamos chegar, mas isso a diretoria, o secretariado já tinha informado ao diácono lá, ao Cosmito, que a gente ia chegar até o horário. Então já estava mais por segurança e já preparou tudo lá. A preocupação de vocês era como chegar lá como chegar no voo. Aí preparou tudo, ele falou assim, olha, aqui hoje a gente entende o inglês um pouco, né, basicamente, o gate, né, que é o portão de embarque, estava lá, Dar es Salaam, está o horário 10h30 da manhã, preparado ali, porque o voo sai daqui 5 e pouco da tarde, chega lá no outro dia, 8 horas da manhã, 7h30, 8 horas. Para esperar até 10h30 é uma jornadinha dentro do aeroporto. Então a gente chegou lá, nos colocou lá na salinha, nos orientou, nós esperamos a hora do chamado, a gente embarcou normal, chegamos lá em Dar es Salaam, na Tanzânia, tudo ok, estava lá o intérprete nos esperando. E quando vocês chegam lá já na Tanzânia, né, o intérprete já estavam lá, qual foi a expectativa, né, o impacto que o senhor recebeu quando o senhor chegou nessa cidade para poder levar o evangelho do Senhor, né, do Senhor nosso Deus, que o senhor já tinha um conhecimento aqui no Brasil, e o senhor estava praticamente chegando em um país diferente, né, uma cultura totalmente diferente. Qual foi o primeiro impacto, assim, vamos dizer, já o senhor chegando na Tanzânia lá? Olha, o impacto foi pessoal. O que é isso, pastor, de pessoal? Nosso impacto pessoal que nós tivemos lá, porque nós chegamos sem uma bagagem. As bagagens foram todas extraviadas. Então esse foi o primeiro impacto que eu tive, né?
Porque você chegar num país e uma cultura diferente, assim, uma pessoa de outra cor, não assim, julgando a cor, mas você está lá que todo mundo é diferente. Sei. Você não fala o idioma e você chega sem bagagem, pior ainda, né? Ou seja, a gente já começa a sofrer aí a prova, né, do que ia ser um missionário. Então chegamos lá na Tanzânia sem uma bagagem. Porque assim, ó, às vezes acontece, né? No aeroporto você tem que chegar sempre ali 3 horas antes, voo internacional 3 horas antes, né? Para despachar suas malas. Nós chegamos bem antes lá em Guarulhos, foi tudo normal. Só que acontece, né, das empresas dar esse problema aí, até excesso de bagagem. Às vezes porque um avião não só transporta malas de viagem, transporta cargas, encomendas, né? Então isso aí pesa muito na questão da estrutura do avião. Então às vezes a companhia julga deixar bagagem, não sei se foi isso, mas estou dizendo que uma sombra de dúvida, né? Mas aí as nossas bagagens ficaram. E a gente chegou lá desesperado, né? Não sabia falar, tudo diferente e sem bagagem, imagina, material de higiene, roupa, tudo ficou para trás. E como? Mas depois chegou a... Aí você vai no guichê da companhia e faz a sua reclamação. Não foi aberta a reclamação e aí passou aí acho que 2 dias, nós fomos lá, retornamos no aeroporto, né, que a empresa garante, olha, a gente vai ver aí, e eles ficam com o telefone da pessoa, ficam com o telefone do intérprete, né? E ele ficou responsável por ver isso aí. Então passou 2 dias lá, nos chamaram ele e disse, olha, tuas bagagens já estão aqui em Dar es Salaam. Então nós estamos lá com toda a alegria lá e arrecadamos as nossas bagagens. Mas daquele jeito. Parece que viajou num caminhão aí de madeira, de um estado para o outro, mas chegou. E outra coisa, já tinha igreja lá? Tem, a Igreja Deus e Amor lá. Quando o senhor chegou lá, já tinha? Já tinha uma igreja lá, sede nacional, localizada num bairro, um lugar até à beira da praia, né, chamado Bez Beach, né? A igreja lá, então eu cheguei lá, já tinha mais ou menos uns 11 anos a igreja já estava lá. 11 anos, isso em 2007, 11 anos a igreja já estava lá, uma sede nacional, assim, uma igreja pequeno porte, com mais ou menos lá tinha os seus 70, 80 membros. Tinha mais uma igreja lá também num bairro, onde atendia o Cosmito, o intérprete, tem financeira, tem procuradoras, porque a igreja ela responde às questões burocráticas do país, então tem que ter financeira, tem que ter representante, né? Tem que ter todos os trâmites legais dentro das leis, né? Então a igreja já existia lá, uma igrejinha escondida, mas um povo de muita fé. Amém. Foi nesse país, pastor, que eu vi umas fotos de um batismo que o senhor fez? Foi na Tanzânia? Depois eu vou... Onde nós estamos com bastante... Em frente à igreja? Ali não é batismo, ali é uma foto que a gente tirou no domingo, de manhã. Mas aí foi esse país que eu te comentei no vídeo anterior, esse país com 13 meses lá, nós batizamos lá 23 almas, 23 almas por aí, 23 almas. Então, todos os países têm os batismos normais. Então vamos lá, o senhor chegou na Tanzânia, né? Graças a Deus se assentou lá direitinho. E o seu primeiro dia pregando a palavra de Deus na Tanzânia, como é que foi? Não sabia inglês, não sabia o dialeto, né? Usava o próprio idioma, né? Com o intérprete fazendo a interpretação ali. Como é que foi ali diante do povo, a sua situação ali levando a palavra de Deus? Um desafio, né? Porque, por exemplo, o nosso intérprete, ele era de Moçambique, moçambicano, e sua esposa era tanzaniana, então ele era o nosso intérprete. Mas a língua, por exemplo, a língua portuguesa de Portugal era diferente da nossa. Exato. E a língua portuguesa de Angola e Moçambique é diferente também, né? Por exemplo, a gente diz assim, você está vendo? Eles falam, você está a ver? Então é tudo diferente. Então o meu português como português do intérprete, às vezes não batia. Dava confronto. Então eu falo uma coisa e saía com outra. Porque ele não tinha muita experiência ainda com missionários brasileiros. Mas sobressaiu. E é lógico que nesse lugar que a gente chega aí, irmãos, países, são países que a gente não tem revelação, entendeu? As igrejas na África não têm aquele costume que tem no Brasil de orar com revelação. Mas é palavra e libertação. Libertação é palavra e libertação. Então você chega com uma palavra de força, né? A palavra evangelística.
O país é diferente, a gente aqui no Brasil, você escolhe uma campanha, um título, um movimento e segue aquele tema, né? Lá não, lá é todo dia a palavra é salvação, salvação e salvação. Então, o senhor conseguiu, né, muitas das vezes, o português não batendo muito bem com o moçambicano, né? Mas conta para nós aí como é que foi a tua situação ali na Tanzânia. A experiência que o irmão teve ali nesse país. Tá, as experiências nossas lá foram várias. E eu não sou um pastor muito assim de estar dentro da igreja. A gente sabe que a gente precisa de uma gestão, de uma administração, mas a gente precisa correr atrás das almas. Porque você vai num país que é um país de religião muçulmana, o povo assim mais extremista nas religiões, então você tem que conquistar essas pessoas, porque lá não tem rádio, ou seja, não tem meios de... Naquele tempo não tinha meios de comunicação como tem hoje, rede social, então você tem que ir corpo a corpo. E foi um dos países onde eu e minha esposa, até inclusive a minha esposa, ela tem as suas varizes, né? Hoje bem assim, teve uma certa complicação aí da saúde, ou seja, das pernas, porque a gente caminhava bastante. A gente acabava o culto lá domingo, o culto lá começa cedo, de manhã, vai até 2 da tarde, e você sai dali, a gente saía dali, ia para casa, comia uma coisinha, e já reunia com os irmãos para nós sair para evangelizar. E a gente começou a fazer um trabalho com os maçais. Os maçais na África, é um trabalhador rural hoje aqui no Brasil. São aquelas pessoas lá que têm aquelas suas roupas, aquelas suas vestimentas totalmente diferentes da sociedade da atualidade. Então os maçais, começou a fazer um trabalho de evangelismo à tarde com os maçais. Saía eu, o intérprete, saíam os obreiros, alguns jovens, a financeira também, né? Nós saímos para aqueles lugares. E os maçais, eles se encontram muito debaixo dos pés das árvores. As árvores grandes, então eles ficam treinando, ensinando os maçais novos. Quem salta mais alto, entendeu? Ficam pulando, se você vê o vídeo na rede social, você vê o treinamento dos maçais. Que é o trabalhador do campo, que é o que mexe com o gado, com os animais, são os que vivem no meio da selva. Até por falar nessa questão de Tanzânia, a Tanzânia ela é a Arca de Noé do mundo, não sei se você sabia. Não. Ela é a Arca de Noé do mundo. Ali na savana africana, na Tanzânia, você encontra ali todas as qualidades de animais. Ali você encontra rebanhos de búfalos, de girafas, de elefantes, de leões. Toda a natureza animal ali, ela está na Tanzânia. Então, os maçais, eles trabalham nesses lugares. Eles mexem com os animais. Então, a gente saía evangelizar eles. E a gente começou lá. Aí começamos a aprender o Swahili. A minha esposa sabe alguma coisa em Swahili. Né? A gente sabe algumas coisas, que é o dialeto, né, do país. Então, foi a gente nessas saídas, corpo a corpo, visitando pessoas, casas, que a gente é muito espolético, minha esposa. A gente gosta de sair, visitar, andar, evangelizar. Então lá a gente, inclusive a gente ficou muito magro também, né? Porque a comida lá não é aquela do Brasil. Não é o arroz e feijão. Não é, comida é farinha, é o fufu, é o gali, que é um tipo de farinha polenta, sem sal, que você come ali mesclado com um molho de tomate, com uma carnezinha, um peixezinho seco, né? Então aí a gente começou a fazer esse tipo de evangelização. Aí aproveitando essa carreira aqui dessas palavras, vocês se lembram quando eu falei que quando eu tive sonho dos peixinhos podres, dos peixinhos secos, no vídeo anterior, a rua cheia de pessoas, foi lá na Tanzânia que se cumpriu essa revelação que Deus me deu em sonho. Porque um dia eu comecei a sair nas ruas lá e comecei a ver aquele próprio cenário daquele sonho que eu tive, com os peixinhos podres, os peixinhos secos sendo vendidos na rua. O mesmo cenário que tinha no sonho, eu veio como um filme, né? As pessoas sentadas na rua, vendendo os seus peixinhos. Então ali se cumpriu a revelação, né? Que era por Deus a nossa ida para lá. Vou deixar vocês aí nessa expectativa, né, do próximo vídeo. E agora o agradecimento aqui do pastor Newton, né, que tem feito esses vídeos com a gente aqui. E nós vamos postando. A semana que vem tem mais vídeo ainda para nós fazermos. Muito obrigado, e eu sei que diante dessas colocações são fatos verídicos, a gente tem fotos, tem tudo comprovado, né, irmão? Assim, não é uma história aí de pescador, né? Sei como é. Às vezes as pessoas falam, o povo fala coisa África e não acreditam, mas a gente é prova viva
do que a gente falou, né? Que a gente viveu lá também, tá? Deus abençoe, muito obrigado por estar ouvindo esse vídeo aí. Deus abençoe a todos, muito obrigado, pastor Maurício. Aí foi a primeira parte da chegada do pastor Newton Fioravanti ali no país da Tanzânia, ali na África. Aguardem que vem a segunda parte deste vídeo, aonde o pastor Newton Fioravanti, ele chega ao ponto de ser deportado da Tanzânia. Se inscreva no canal Tempos I, deixe o seu like, ative o sininho para você receber novas notificações de vídeos.